Você pode não saber exatamente o que é a maçonaria, mas certamente já deve ter ouvido falar dela. Há séculos, essa ordem mexe com a cabeça de bilhões de pessoas. Também já serviu de inspiração para outras tantas milhões de pessoas. Afinal, o que está por trás dessa temida maçonaria? Qual é a sua história? Seus objetivos? O seu propósito? E como os seus principais segredos estão trancados a 7 chaves e intactos durante tantos anos? Eu sou Melk Batista e você é sempre muito bem-vindo ao canal O Que é Isso? Hoje nós vamos falar sobre a maçonaria. Nós fizemos uma enquete para saber qual seria o tema do último vídeo da série, onde nós abordamos as 4 seitas mais perigosas do mundo. E então, a maçonaria foi eleita com quase 100% dos votos. E aqui vamos nós desvendar tudo o que há para se falar sobre a maçonaria. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Se você fosse definir a maçonaria, como você definiria? Uma sociedade secreta? Uma irmandade? Uma ordem? Um grupo de pessoas em uma instituição de alcance global? Uma religião? Bom, classificar ou mesmo tentar definir o que é a maçonaria é algo bastante complexo. Pode-se dizer que ela é uma ordem ou irmandade que possui preceitos filosóficos, culturais, filantrópicos e tem o intuito de permanecer discreta. Além disso, para se tornar um maçom, o indivíduo deve ser convidado a passar por um ritual de iniciação no qual deve jurar lealdade perante a Irmandade e a Deus. Essa lealdade é talvez um dos aspectos mais admiráveis dos maçons. Isso geralmente se deve à seleção dos seus participantes, apenas pessoas indicadas e que possuam o aval de todos e então podem participar. Raramente existem traições ou vazamentos de segredos da ordem. A própria maçonaria não se classifica como uma sociedade secreta, como eu citei anteriormente. O termo que se prefere é o termo discreto. Os lugares onde os maçons costumam se reunir se chamam lojas, ou em inglês, lodge ou lote. Segundo a tradição, a loja mais antiga de todas está localizada no Reino Unido, mais precisamente na cidade de Edimburgo, na Escócia. O lugar é chamado de Loja de Edimburgo ou pelo seu apelido Mary Chapel. Vale ressaltar que cada loja é instalada de acordo com uma região. Existe uma lógica por trás dessa organização, de lugares erroneamente interpretados. Muitos pensam que a maçonaria é uma espécie de instituição única e que possui uma grande sede. Contudo, a maçonaria não é uma ordem totalmente coesa. Dentro dela, existem várias divisões chamadas de potências regulares. Podemos citar o rito escocês antigo e o aceito rito escocês retificado, rito de York, rito de emulação. E estima-se que em todo o mundo exista um número de aproximadamente 6 milhões de maçons. Os Estados Unidos é o país com maior número de maçons, sendo que esse número varia entre 1,5 milhão a 2 milhões. No Brasil, acredita-se que existiam mais ou menos 250 mil maçons. Todavia, por ser uma sociedade que não divulga os seus dados, esses números podem não bater entre pesquisas ou estimativas diferentes. Sempre tenha isso em mente, toda vez que você ouvir falar de quantidade de maçons em um determinado lugar. Outro ponto que é legal a gente deixar claro é que a maçonaria não é uma religião, e nenhum culto há ali. Tem pessoas de diferentes religiões e são aceitas na ordem. Basta acreditar em Deus. Entre as restrições, o que não é permitido, há 2 que mais chamam a atenção, e é o fato de não se acreditar em Deus, e também de permitirem mulheres. E por via de regra, todo maçom deve acreditar em Deus, o Criador.
conhecido como o grande arquiteto do universo. É um dos principais pilares da filosofia dos maçons. Então, por causa disso, ateus não podem fazer parte da ordem. Por outro lado, cristãos, muçulmanos e judeus podem se juntar à maçonaria, normalmente desde que convidados por um maçom. Já na questão a respeito das mulheres, isso costuma levantar muitas polêmicas e divide até os próprios maçons. Alguns acreditam que a tradição deve ser mantida e que homens e mulheres não devem se misturar. Elas se organizam em grupos chamados de colmeias para se desenvolver em obras sociais. Por outro lado, existem aqueles que pensam que a união seria o melhor caminho para adicionar forma e modernizar a maçonaria. No caso delas, existem variações da ordem. Geralmente, estas vertentes não possuem o mesmo impacto do que o do lado masculino. E é importante dizer, a maçonaria possui algumas divergências entre os historiadores e os próprios maçons. Entretanto, é consenso entre todos que a Irmandade surgiu ainda na Idade Média. Se você é bom de história, deve se lembrar que nessa época grandes construções eram feitas na Europa, principalmente castelos. Essas grandes obras demandam uma grande quantidade de pedreiros. Afinal, a construção de um castelo é algo muito caro e ao mesmo tempo muito difícil de ser feita. Aliás, a própria palavra maçom vem do francês e significa justamente pedreiro. Não há um consenso em relação ao motivo e nem como as primeiras lojas foram fundadas. Uma das hipóteses mais aceitas, pedreiros e outros envolvidos em grandes obras costumavam se reunir em lugares e trocavam secretamente informações e técnicas de trabalho. Só que ao fazer isso, esses pequenos grupos juravam não compartilhar com outros o que era conversado ali. É importante deixar claro que na Idade Média, pessoas envolvidas em construções possuíam status melhor do que as pessoas comuns, já que nem todo mundo tinha habilidade e conhecimento para trabalhar com pedras e outros materiais. Alguns historiadores até comparam o início da maçonaria com um tipo de sindicato rudimentar. Esse tipo de sindicato rudimentar também é conhecido como corpo de ofício ou guildas. Essas guildas nada mais eram que um grupo de pessoas que se encontravam em determinado lugar para trocar informações sobre trabalhos, serviços, obras a serem feitas. E acabaram se juntando e se organizando de forma bem coesa. E com o passar do tempo, a ordem foi crescendo e agregando cada vez mais pessoas e se tornando uma grande corporação. Obviamente, como começou a ganhar muitos membros e adeptos, passou a aceitar pessoas que não estão ligadas diretamente ou indiretamente às construções. Daí em diante, a maçonaria já não era mais algo voltado apenas a um seleto grupo de pessoas. Ela se tornou uma instituição filosófica, com uma agenda diversificada, que atendia a um grande número de interesses, com um número cada vez maior de pessoas adentrando o que antes era um lugar muito restrito, lideranças políticas e pessoas consideradas influentes no mercado acabaram por adentrar a ordem, e entre os nomes que havia na época podemos citar George Washington, Luiz Simão Bolívar, Benjamin Franklin, Marechal Deodoro da Fonseca e Dom Pedro I. Outro aspecto que costuma chamar muita atenção de quem vê a maçonaria pelo lado de fora é o seu simbolismo. A maçonaria utiliza de vários símbolos para representar ideais e aspectos filosóficos. Entre estes símbolos, os mais famosos estão o compasso e o esquadro, o olho e a pirâmide, a letra G e o número 33. Cada um destes símbolos possui um significado. A letra G vem da palavra grega que significa Deus, e em inglês também é associada à palavra geometria. Por vezes, os maçons se referem a Deus como o grande arquiteto do universo. O compasso e o esquadro, além de serem objetos comumente utilizados por arquitetos e remetem não só a Deus, como as origens da maçonaria, também possuem o significado de relembrar aos maçons os seus princípios e sua moralidade. O compasso ainda pode significar as diversas formas de pensamento e, ao mesmo tempo, o espírito.
Só que os símbolos com toda essa descrição e estes segredos, somados com a participação de grandes líderes políticos e donos de multinacionais, fazem com que a maçonaria seja olhada com uma certa desconfiança por parte da sociedade. Isso fez com que teorias de conspiração fossem criadas. Em geral, elas afirmam que a maçonaria teve o poder de controlar boa parte das finanças do mundo, e como grandes nações estariam de certa forma sofrendo um grande controle de um pequeno grupo de pessoas ligadas à ordem. Essas teorias jamais foram comprovadas. Os maçons não tiveram papéis muito importantes em alguns períodos da história. Então, como foi a participação e influência como um todo da ordem no mundo ao longo do tempo, para dizer que não da forma que a ordem dos maçons possui. Os seus interesses e o seu modo de enxergar o mundo, historicamente falando, eles tiveram participação em movimentos como o Iluminismo, em acontecimentos marcantes como a Revolução Francesa. Alguns maçons também estiveram envolvidos com a independência dos Estados Unidos e na construção da cidade de Washington. Não à toa, a maioria das pessoas que pertencem à maçonaria são americanas. Uma das marcas da maçonaria é justamente a tolerância entre os seus membros, por serem pessoas de classes sociais diferentes e pensamentos concretos diversos. E o respeito mútuo sempre foi um dos princípios da ordem. No Brasil, tanto a independência quanto a proclamação da República teve a participação dos maçons. A título de curiosidade, a loja mais antiga do Brasil surgiu no ano de 1796, na cidade de Itambé, em Pernambuco. Ela foi fundada por Manuel Arruda Câmara. Ela é conhecida pelo nome de Areópago de Itambé. De qualquer forma, a maçonaria continua presente em nossa sociedade e, assim como muitas organizações, influencia o nosso cotidiano. Se um dia ela se tornará mais aberta, ninguém sabe. Mas independentemente da sua visão a respeito da ordem, o que nós não podemos negar é a sua importância para o mundo. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o último vídeo da nossa série As 4 Seitas Mais Perigosas. Espero ter podido ajudar vocês com um pouquinho de conhecimento nesta série. Se você gostou, deixe o seu like, isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Muito obrigado a você que esteve comigo durante todo esse tempo, durante esses 4 vídeos. E te convido a permanecer. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque temos vídeo toda semana e olha, será um prazer ter você conosco. Eu sou Melqui Batista, esse aqui é o canal O Que É Isso? A gente se vê na próxima. Tchau!